Glória a Deus. Bom dia. Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus, e que possamos nesta manhã desfrutar da palavra de Deus. Como o pastor Fernando dizia, era algo que tinha para compartilhar há cerca de uma semana, mas depois o Senhor fez de outra forma e não quis deixar para trás aquilo que tinha preparado, e por isso é fresca, porque o tempo está fresco, mas também é fresca porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Estão bem dispostos? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Oremos. Pai, todas as coisas provêm de Ti e dependem de Ti, da Tua vontade permissiva, imperativa, e tudo aquilo que ocorre à nossa volta, Senhor, tem uma razão de existir, tem um fundamento, tem uma lógica que é espiritual. Senhor, ajuda-nos, Pai, nesta manhã e durante o tempo da nossa peregrinação a entender a mensagem, Senhor, a poder recebê-la, entendê-la, vivê-la e poder caminhar nela, Senhor, para que não hajam dúvidas em nenhum daqueles que Tu chamastes à Tua presença, Deus, para servir, Senhor, a causa mais nobre, para servir à Tua causa, Senhor. Por isso, nesta manhã, que a Tua palavra possa alcançar o mais profundo do nosso coração, fazer a obra para a qual Tu envias, pois confiamos na palavra que diz que a Tua palavra não volta para trás vazia, Senhor. Por isso, dependemos de Ti e estamos sujeitos ao poder do Teu Espírito, Senhor, e na unção e no poder da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Amém? Eu não sei se podemos pôr ali... o título é grande. Eu pensei... Esta coisa dos títulos, para mim, confunde-me um bocado, que eu quero pôr um título, mas depois ando à procura, às voltas, depois mudo o título para aí 4 ou 5 vezes. Mas é evidente que os tempos que estamos a viver, embora nós muitas vezes tentemos desvalorizar, não é? E creio que não podemos viver obcecados com a situação que nos envolve a todos, todo o mundo, que é a pandemia, mas também não vivendo obcecados nem atemorizados por essa mesma pandemia e pelo vírus, não podemos deixar de meditar sobre estas coisas e pensar nestas coisas, não é? E estas coisas, por vezes, ouvimos informação daqui, ouvimos informação dali, da lá, de trás, da frente, da esquerda, da direita, e estas coisas muitas vezes inquietam-nos e fazem-nos pensar. E é bom que nós pensemos, porque a maior parte das pessoas, ou uma boa parte, eu não direi a maior parte, mas uma boa parte, utiliza muito aquele slogan que a gente vê agora muitas vezes. Quem é que sabe qual é o slogan em relação à pandemia? Tudo vai passar. Exatamente, o pastor Fernando está atento. Tudo vai passar. O importante é que tudo vai passar. E a minha pergunta, isto é como o comboio também vai passar. Todos os dias passa o comboio. A minha pergunta é: qual a razão da existência desta pandemia, deste vírus, desta situação, no geral que estamos a viver? E se vai passar, e estimemos que sim que vai passar, esperemos que sim que vai passar, mas depois de passar, o que é que fica? Esta é a pergunta. O que é que fica? Estamos ansiosos para que passe, para que voltemos à nossa vida rotineira? E se Deus tiver outros planos, como é que vamos reagir? O slogan vai deixar de ter efeito, vai deixar de existir, tudo vai passar. Isto afinal não, nem tudo vai passar. Portanto, estes slogans que nós, seres humanos, nós pessoas, nós igreja inclusive, utilizamos, muitas vezes não se enquadram com aquilo que é o plano de Deus. E muitas vezes estes slogans aparecem e vêm à tona e são levantados por pessoas que não entendem nada daquilo que se está a passar. Eu não entendo nada de virologia. Eu não sou cientista. Eu não entendo nada destas questões dos vírus e das bactérias e de que isto e daquilo. Eu não entendo nada. Mas eu peço a graça de Deus e o favor de Deus para não permitir que eu acredite num slogan que diz que tudo vai passar. E amanhã voltamos todos aos abraços, aos beijinhos, porque tudo já passou. E a pergunta é que eu faço:
E se isso não for bem assim? E se não passar? E se apesar de passar vier algo ainda pior? Como é que nós fazemos? Vamos viver em base de um slogan? Ou vamos viver em base da palavra de Deus que tem promessas para ti e para mim? Promessas de bem e pensamentos de bem, não de mal, como diz o Senhor. Ou vamos nos juntar ao resto da sociedade e vamos levantar também um catrapázio no ar a dizer, tudo vai passar. Esperemos que sim e oremos a Deus que as coisas passem. Mas enquanto passa e não passa, há uma mensagem por detrás da calamidade. Há uma mensagem. A minha pergunta é, tu hoje de manhã, a primeira coisa, das primeiras coisas que tu e eu provavelmente fizemos foi agarrar no telemóvel. Deixa ver o meu Facebook. Deixa ver o meu... Por acaso o Facebook não é das primeiras coisas que fazemos. Deixa ver o meu aplicativo de mensagens. Deixa ver o meu aplicativo do Insta. Deixa ver o meu aplicativo do WhatsApp. E vamos com alguma sofreguidão, às vezes, ver as mensagens que temos. Por isso eu pergunto, já abriste hoje o teu aplicativo das mensagens? Não precisas de responder, que eu sei que sim. É das primeiras coisas que fazemos quando pegamos no telemóvel. Aliás, ele está logo ali no ecrã, na frente. Diz logo quantas mensagens é que nós temos e nós vamos logo abrir. Pois eu quero que tu saibas nesta manhã que Deus tem uma mensagem também para ti. Provavelmente não tens esse aplicativo no teu telemóvel. Provavelmente esse aplicativo teria que estar no teu coração. O aplicativo que faz com que tu te preocupes em entender, em receber a mensagem que Deus tem para ti. Que Deus tem para mim, que Deus tem para todo o povo. Para toda a igreja. Mas muitas vezes estamos desapercebidos desse tipo de informação. Porque não é a nossa prioridade. Porquê? Porque tudo vai passar. Sim, a Bíblia está de acordo com isso. Diz que tudo passará. Somente a minha palavra não passará. Aqui estamos de acordo. Tudo passará. Mas quando as pessoas dizem tudo passará, não é baseadas neste versículo bíblico. As pessoas não percebem, não entendem. Provavelmente tu e eu ainda não interiorizamos a verdadeira complexidade daquilo que nos rodeia. Porque aquilo que nos rodeia traz adjacentemente ou subjacentemente, como tu queiras entender, estás muito ligado a uma mensagem do nosso Deus, do Criador. Há uma mensagem intrínseca em tudo aquilo que te rodeia. E principalmente neste tempo em que estamos a viver, eu acredito que essa mensagem é uma mensagem profunda, que devia levar o povo a ter uma reação. A ter uma reação. E qual é a reação? Tudo vai passar. Tudo vai passar, Pastor Faria. Tudo vai passar. E esperemos que sim, que tudo passe. Esperemos que sim, que tudo passe. Mas no final desta passagem, que tu e eu possamos ser pessoas transformadas pela mensagem que traz esta situação a qual estamos a viver. Amém? Não sei se entendes, ou se calhar estou a ser muito complicado. Eu gostaria de começar a ler a Bíblia, para não ser eu a falar. No livro de Mateus 24:32, e diz a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Há determinados sinais que nós, quando nos identificamos, sinais naturais, como este caso da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Faz parte da mensagem. Jesus Cristo está às portas. Porque tudo aquilo que ocorre à nossa volta, tudo aquilo que tem ocorrido, todas as situações, todas as calamidades, são uma preparação para aquilo que há de acontecer. Mas será que nós, o povo em geral, nós, igreja principalmente, estamos conscientes? Ou também queremos levantar o slogan de tudo vai passar?
menosprezando aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer na nossa sociedade, na nossa geração, tem uma importância fundamental, fulcral, para a tua e para a minha vida e para a vida dos nossos filhos. Não é levantar um slogan e dizer tudo vai passar e viver como que desapercebidos daquilo que está por detrás daquilo que está a acontecer. Porque toda a gente trata de se refugiar, de não ser contaminado. Sim, isso é normal. Toda a gente trata de ter cuidados, uns mais, outros menos. Toda a gente trata de fugir à calamidade, de poder passar por entre a frincha e dizer, não, eu não fui atacado. Mas será que é importante tu seres contaminado ou não? Ou o mais importante é tu saberes a mensagem que terá por detrás disto? A mensagem de Deus. Sempre que acontecem adversidades, sempre que há calamidades, há uma mensagem por detrás dessas situações. Quer seja a nível pessoal, quer seja a nível familiar, quer seja a nível ministerial, profissional, quer seja a nível, enfim, a todos os níveis. Tudo o que trata contigo, tudo o que trata com os teus relacionamentos, tem uma mensagem por detrás de tudo aquilo que te acontece. Assim também sabei vós, quando vires todas estas coisas, que Ele está próximo, está às portas. Por isso, esta é uma mensagem profunda, porque o Senhor está preparando a sua igreja, o seu povo, e está a trazer aquilo que está escrito na Bíblia. Os flagelos, as calamidades, as situações. E o mais curioso é que nós como igreja, ou pelo menos alguma parte da igreja, alguns de nós provavelmente, estamos um bocado absortos disso e estamos um bocado absorvidos em nós mesmos, preocupados com tantas coisas e não meditamos sobre aquilo que está a ocorrer. Daí que as nossas reações continuam a ser as mesmas. Paulo aos Coríntios dizia na primeira carta, no capítulo 10, a partir do verso 1, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. No verso 10 diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Como exemplos. E foram escritas para advertência nossa. Deus está a querer advertir-te nesta manhã e provavelmente há não sei quantas manhãs. A ti e a mim. Deus está a trazer advertência por exemplos que ocorreram. A palavra de Deus é uma mensagem completa. Por isso até há uma Bíblia com uma linguagem mais simplificada que se chama a mensagem. A Bíblia é a mensagem. Porque a Bíblia é uma mensagem que deriva para vários vetores, várias situações. Uma mensagem de amor, de correção, de advertência. É uma mensagem completa. E aquilo que foi escrito, diz a palavra do Senhor, é que foi escrito para a nossa advertência. Não foi somente para lermos e dizermos, tudo vai passar. Não, tomemos responsabilidade no assunto. Meditemos sobre isto. Analisemos aquilo que está a ocorrer à nossa volta e em nós mesmos, na nossa família. Quais são os passos que estamos a dar? Qual é a nossa atitude de coração? Não vai ser que possa acontecer o que aconteceu a estas pessoas. Que Deus esteve com eles, no entanto, o seu coração se revoltou contra Deus, começaram a caminhar em pós os seus próprios pensamentos
começaram a traçar o seu próprio destino e esqueceram-se daquilo que estava à sua volta, esqueceram-se de onde Deus os tinha trazido, esqueceram-se de todas as coisas. Nós não podemos esquecer de onde viemos. Nós não podemos esquecer que éramos pessoas... Não estou a falar nessas áreas. Éramos pessoas destituídas da glória de Deus. Foi daí que Deus nos trouxe. Não foi da droga, não foi do álcool, não foi daí. Essas eram anexos, eram coisas que se tinham apegado durante os anos à nossa vida. Uns de uma coisa, outros de outra, outros de outra, outros de outra. Cada um tinha a sua característica. Mas de onde nós viemos foi do lugar comum. E qual é o lugar comum a todos nós? Viemos todos destituídos da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo temos paz com Deus. Amém? E temos a salvação. E estas coisas não podemos descurar delas. Vieram como exemplos. E muitas pessoas não creem que aquilo que ocorre à nossa volta é permitido por Deus. Pelo contrário, revoltam-se e dizem: não, se Deus existisse, põe em causa a deidade de Deus, põe em causa a existência de Deus, põe em causa o Criador, põe em causa o autor da vida, põe todas as coisas em causa, porque não vêm com uma perspectiva espiritual, mas sim humanista, carnal. E nessa perspectiva não entendem a mensagem que está intrinsecamente ligada àquilo que ocorre à sua volta. Neste momento estamos com uma pandemia, mas podia ser outra situação qualquer. As coisas que ocorrem à tua volta têm uma mensagem da parte de Deus para que tu aprendas. Aquilo que tu estás a passar hoje, aquilo que tu estás a viver hoje, melhor ou pior, tem uma mensagem de Deus para a tua vida. Todas as coisas têm uma mensagem de Deus. Sabes porquê? Porque Deus trouxe-te aqui e Ele disse que não te desampararia e estaria contigo todos os dias. E Ele sabe que nós sem palavra, sem mensagem, por isso já diz o profeta, não é? O povo sem profecia perece. E Deus sabe que nós sem palavra, sem mensagem, também começamos a deambular por aí. Deambulamos nos nossos próprios pensamentos. Descarrilamos com facilidade, deixamos que o nosso coração tome vantagem. E a Bíblia diz que ele é mais enganoso que todas as coisas. E ele é mais enganoso enquanto não está dominado pelo Espírito de Deus. E assim muitas pessoas seguem. Por isso, cuidado, irmãos. Cuidado, porque aquilo que ocorre à tua volta, à minha volta, aquilo que está a ocorrer nesta sociedade, nesta geração, tem uma mensagem de Deus que deve ser aprendida, deve ser assimilada. Não passes por em cima disto como que tudo isto vai passar. Deus queira que passe, ou que não passe. E se não for para passar? E se for tudo uma ilusão? E se isto se prolongar por muitos anos? Como é que vamos fazer? Vamos desacreditar a Deus? Já diz a palavra de Deus, já dizia Job, dizia: olha, então quer dizer, mulher, então recebemos de Deus o que é bom e não havemos de receber o que é mau? Deus já não existe, já não é Deus, só porque as coisas não correm bem? Então, temos que aprender que todas as coisas têm uma mensagem. E passa o tempo que passar, dura o tempo que durar, temos que manter a nossa fé e a nossa confiança. E até agora, nesta sala, quantos aqui podem sentir-se injustiçados no meio de tudo aquilo que está a acontecer? Quantos? Quantos levantam o braço e dizem: não, é que eu no meio desta pandemia, Deus não está comigo, Deus não me livrou, Deus não isto, não aquilo. Podes dizer isso esta manhã? Claro que não. Porque Deus tem-te assim na palma da mão. Porque Deus tem cuidado de ti. Porque Deus não é homem para que minta. Porque Deus cuida de ti todos os dias. E provavelmente tu nesta manhã até te sentes assim: mas eu não tenho ligado coisa nenhuma para Deus. Não importa, Ele ama-te da mesma maneira. Porque a sua palavra não pode voltar para trás. Ela não se contraria. A sua palavra não provém de homens, provém daquele que é o Criador de todas as coisas. E muitas pessoas não desacreditam a Deus. Se Deus existisse, se Deus existisse não acontecia isto, não acontecia aquilo. E outros põem mesmo em causa essa existência. E gostaria de que abríssemos as Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13.
E muitos não creem que Deus possa ter a mão nesta situação. Muitos creem que Deus não está neste negócio, como diz os nossos irmãos brasileiros, não está neste negócio. Deus está neste negócio. Sabes porquê? Porque em Hebreus 4:13 diz, e não há criatura, diz assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem um dia haveremos ou teremos que prestar contas. Amém? Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. E esse é Jesus Cristo, é Deus. Por isso, quando as pessoas dizem, se Deus existisse, Deus não está nisto, se Deus estivesse nisto, isto não acontecia desta maneira ou daquela. Não. Deus está nisto e Deus tem uma mensagem nisto para ti e para mim. Há que abrir a caixa. Há que ir ao aplicativo das mensagens e abrir e ver. E sabes qual é esse aplicativo? Esse aplicativo tem que estar instalado no teu coração, não é no smartphone. Agora também há um aplicativo, eu recebo umas mensagens diárias da Palavra de Deus. Cai um versículo todos os dias, Palavra de hoje. Tal. Mas as mensagens e o aplicativo que eu falo não é esse que se abre no smartphone. É aquele que tem que estar instalado no nosso coração. Ao qual, quando tu oras a Deus, tu te humilhas diante dele, ao qual ele dá-te respostas e faz-te levantar dessa angústia que tu estás a viver, dessa incerteza que tu estás a viver, dessa revolta que tu estás a viver, dessa insatisfação que tu estás a viver. É quando tu abres esse aplicativo no teu coração e te humilhas diante do teu Criador e te humilhas diante de Deus, que o Senhor vai revelar aquilo que Ele tem para ti neste tempo. Não é no telemóvel, é no teu coração. Mas muitos instalam muitos aplicativos no coração, mas o aplicativo de Jesus não está instalado. Não há conexão. Falha de rede. Bem. Paulo, não tenho rede. O que é que se passa com nós? O canguru não funciona. Compra um veado. Não salta, mas corre. Glória a Deus, amém? Instala esse aplicativo no teu coração. Instala Cristo no teu coração. Não permitas que tenhas tantas coisas dentro do teu coração e estejam aí a crescer e não sabes o que se passa à tua volta e só queres é que isto passe, só queres é que aquilo passe, só queres é que o outro passe, que o tempo passe para que resolva esta situação. As situações não se resolvem com o tempo. Costumamos aplicar esta teoria ou este princípio às pessoas que vêm ao ministério. Quanto tempo é que eu precisarei para me libertar disto? Talvez 6 meses, talvez 1 ano, depende também de ti, não é? Enganamos as pessoas. Fazemos-lo com um coração humanista, sem intenção de maldade, ok? Não o fazemos por maldade. Mas é um coração humanista que está a falar. Para quê? Para que a pessoa não fique atemorizada e tenha que dizer, não, o tempo para ti não importa, o que tu tens que fazer é entregar a tua vida a Cristo já agora, neste momento. Aqui começam todas as coisas, porque assim diz o Senhor, assim. Essa é a aplicação. Com essa aplicação instalada, vais receber as mensagens e vais entender que em tempo de pandemia há algo que está por trás disto. Em tempo de pandemia, Deus não te vai desencorajar. Em tempo de pandemia, Deus não vai permitir que tu te desencorajes a ti próprio. Porquê? Porque tu tens a instalação de Cristo implantada no teu coração. Não é no telemóvel, que agora lês e logo já se foi. A Bíblia tem muitas situações em que veio o destruidor e veio os inimigos do povo de Deus e desfalcaram, roubaram, levaram, aconteceram, derrotaram, queimaram. Todas as coisas aconteceram a este povo. E muitas coisas acontecem na nossa vida também, porque estamos descuidados muitas vezes. Estamos descuidados. 2 de Reis, capítulo 17, verso 12. Há tantas coisas.
Porque a maldade do mundo está a aumentar, porque diz que o amor se esfriará e a maldade aumentará. Estamos sujeitos a governações que são governações injustas. Estamos sujeitos a todas essas coisas. E ainda assim, muitas vezes não fazemos aquilo que temos que fazer. Estamos sujeitos a governações, inclusive, que desafiam a Deus. Governações de homens que desafiam a Deus, que negam a existência de Deus. Como é que vamos resolver isto como igreja? Como é que vamos fazer? E ao mesmo tempo eles legislam e ditam leis as quais nós temos que cumprir. Mas a palavra de Deus ensina que devemos respeitar todas as autoridades, porque elas são postas por Deus. Já seja na sua vontade permissiva ou na sua vontade imperativa, mas elas estão lá e temos que as respeitar. E assim agradamos a Deus. Segunda de Reis, capítulo 17, verso 12. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor diz-nos tantas vezes: não façais isto. E continuamos a fazer. Ou fazei isto. E nós não fazemos. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e vos enviei por intermédio dos meus servos e profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com os seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Hoje em dia a igreja quase que se torna uma imitação daquilo que ocorre. Muitas pessoas, inclusive, querem trazer a forma de viver de fora para dentro da igreja e a condicionar isso e crer que é possível compactuar ou compaginar, que acho que isso é um termo espanhol. Querem adaptar a vida fora de Cristo para a vida em Cristo. Mas a palavra de Deus é muito direta e diz: aquele que está em Cristo é o quê? Não é a mesma criatura, é nova criatura. É nova criatura. E eu creio que há pessoas que não se dão conta que esta mensagem é uma mensagem que não vacila. É uma mensagem direta. É uma mensagem única. Não é que talvez, não é que possivelmente, não é que mas, não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E diz que ele tinha ordenado que não imitassem as nações ao povo. Tinha-lhes ordenado: não imitem as outras nações. Vocês são o meu povo, vocês são a minha igreja, vocês são os meus filhos, vocês são aqueles a quem eu resgatei, a quem eu quero transformar, ou a quem eu transformei. E não há possibilidade de adaptarmos uma vida que não seja com a presença de Deus na nossa vida. Não é possível. Isso pode durar um tempo. É como a pandemia. É um tempo, não sabemos qual. Que vai passar? Não sei se vai passar. O que eu sei que não vai passar é a palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Tu e eu passaremos. Os nossos filhos passarão, os reis e as autoridades e os governantes passarão, tudo aquilo que os teus olhos contemplam passará, mas a palavra de Deus não passará. E é isso que eu tenho que confiar, e é aí que eu tenho que basear a minha vida. Porquê é que somos imitadores? Porquê é que queremos trazer uma imitação para dentro da igreja, readaptar-nos e passarmos a ser pessoas com outros comportamentos, ou tentar ter outros comportamentos, mas que, no entanto, somos os mesmos por dentro, porque negamos a Cristo na nossa vida, porque rejeitamos, porque
fazemos resistência. 2 de Reis, que segue no verso 16, diz: desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste-ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. E eu, quando lia isto, veio um temor à minha vida. Eu disse: Senhor, eu não vou fazer esta interpretação, porque isto é uma interpretação pessoal. Senhor, eu não quero interpretar a tua palavra. Mas quando aqui falou nos queimaram os filhos e as filhas, veio um temor, e eu pus-me logo a interpretar, que a minha mente humana diz: não, espera aí, isto aqui eu faço já aqui uma interpretação. Eu não posso deixar de compartilhar a interpretação que veio à minha mente. Não sei se está errada, não sei se é de Deus. Não vou dizer que seja do diabo. Não quero que seja do diabo. Provavelmente é humana, é minha. Mas diz aqui que em todo este mau funcionamento deste povo, em todo este desligamento que eles tinham com Deus, em todas as coisas que eles faziam ao contrário daquilo que Deus lhes tinha dito para fazer, o coração totalmente voltado contra Deus, faziam tudo aquilo que era contra. Diz que queimaram os filhos e as filhas. Vê bem a depravação ao que chegou aquele povo, o povo de Deus. O povo de Deus, o escolhido. Assim como tu e eu que somos escolhidos. Amém? Quantos escolhidos estão aqui? Eu creio que sou um escolhido. Eu não escolhi. Eu, quando dei conta, estava no caminho. Eu não escolhi. Ele escolheu-me. E isto aqui a mim tem a ver com a forma como nós negligenciamos os nossos filhos muitas vezes. A forma como nós vivemos, a forma como nós atuamos, a forma como nós falamos, a forma como nós resistimos à presença de Deus, a forma como nós resistimos a Deus, vai influenciar os nossos filhos. E eu punha-me a pensar, assim, fazer assim uma retrospectiva na minha própria vida, a vida dos meus filhos, da minha família, e muitas vezes eu estive na iminência de queimar os meus filhos. Pelas minhas atitudes, pelas minhas condutas, pelas minhas palavras, porque não estava muito preocupado com eles, provavelmente. E esse temor veio à minha vida. E dizer: quantas pessoas no ministério, quantos de nós negligenciamos a salvação dos nossos filhos e dizemos: eu com os meus filhos já lhe disse, se quiserem estar no ministério estão, se não quiserem não estão. Tu amas os teus filhos? Que amor tens tu pelos teus filhos? É um amor verdadeiro ou um amor sentimentalista, emocional? Ou amas os teus filhos porque na verdade tu entendeste o amor de Deus por ti e tu entendes que tens que fazer tudo, e tudo é uma palavra absoluta. Tens que fazer tudo para levar-lhes a salvação, para não permitir que se percam. Não queimes os teus filhos por sacrifício. Assim estava o povo. Os filhos eram mais uns. Eles que sabem o que querem fazer. Não, eu não sei se esta palavra, isto tocou o meu coração. Não sei se é de Deus, do que é. Eu sei que este pensamento veio ao meu coração. Queimaram os filhos. Eu já tinha lido isto várias vezes ao longo dos anos. Não muitas, mas algumas. Mas nunca este queimar os filhos não tinha tocado tão profundo. Quando eu entendo o amor de Deus pela minha vida, quando eu entendo a salvação que veio à minha vida, eu não posso descurar essa salvação para os meus filhos também. Eu não posso dizer eles que façam o que eles quiserem, porque já são maiores. Eu não posso prendê-los. Claro que não. Tem que ser o amor de Cristo a prendê-los, que provavelmente tem que ser transmitido através de ti, que és pai, que és mãe. Ama os teus filhos com amor verdadeiro. E o amor verdadeiro tudo sofre. Sim, há que sofrer.
Sofrer as penalidades por amor também aos filhos. Não só por amor a ti próprio, por amor à tua esposa, por amor àqueles que estão à tua volta, principalmente por amor aos filhos. Podemos tentar, se teimamos em não procurar entender a mensagem e corrigir aquilo que houver para corrigir, podemos cometer grandes erros. E esse às vezes é um problema que nós temos dificuldade em entender, que é necessário aprender com todas as situações. E quando aprendemos a mensagem de Deus vem à nossa vida, devemos agir em conformidade e corrigir os nossos passos. Corrigir os nossos passos. Corrigir as nossas atitudes. Porque senão poderá ser que Deus permita que venha o destruidor, que venham situações à nossa vida, que os nossos próprios passos se inclinem para o mal e aí vamos nós, pelo nosso próprio entendimento. Porquê? Porque não estamos dispostos a corrigir nada. Aquilo que nós queremos corrigir é periférico só, é superficial. Corrigir uma coisinha superficial. Não, o que tu tens que corrigir, o que eu tenho que corrigir é o interior do nosso coração. É aí que a correção tem que vir daí de dentro. Não podemos corrigir porque A disse-nos que assim está mal, B disse-nos que assim está errado. Não, sim, isso são coisas normais. Mas aqui estamos a falar de coisas mais profundas e pessoais, interiores, que têm que ver com quem tu és, diante de Deus e diante dos homens, claro. E muitas pessoas não entendem, e algumas quando entendem, também não corrigem. Porquê é que será? Porquê é que será que diz a palavra de Deus que muitos ficaram caídos no deserto? Porque fizeram, aconteceram o que lhes deu na gana, deixaram engordar o seu coração, e quando a mensagem veio, já não ouviam a mensagem, já não havia hipótese. Por isso a palavra de Deus diz que o povo sem mensagem perece. O povo sem profecia é mensagem, o povo sem mensagem perece. Mas Deus não quer que nós pereçamos. Deus não quer que nós morramos, por isso Ele veio para salvar a todos. Amém? A todos. Provérbios 29:8 diz: não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a lei é feliz. Às vezes a felicidade, nós estamos a felicidade não é um sentimento pontual. A felicidade não passa por ser somente um sentimento. A felicidade provém da tua vida com Deus e da tua fé. Aí te sentes um homem realizado e és feliz, porque vives na fé daquele que te criou. Vives na confiança. Então podes-te considerar um homem feliz. Bem-aventurado, mais do que feliz. Isaías capítulo 9, verso 12. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus e devoram a Israel à boca escancarada. Parece que às vezes vem uma avalanche e está a devorar tudo, não é? Parece que a pandemia vai levar isto e mais aquilo e mais o outro. Calma. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, verso 13, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Todavia, apesar de tudo aquilo que acontece, ainda não nos voltamos para o Senhor dos exércitos. O povo ainda não se tinha voltado. E a pergunta que eu faço, apesar de tudo aquilo que está a ocorrer à nossa volta, já nos voltamos a voltar para Deus? Já nos voltamos para Deus? Pensamos nestas coisas? Meditamos sobre estas coisas? Ou preferimos acreditar no slogan, tudo vai passar? Tudo vai passar. Aleluia, tudo vai passar. Deus queira que passe, ou não passe. Não sei o que é melhor. Sei que Deus vai fazer a sua vontade, a sua vontade é soberana. Sei que Deus tem um propósito no meio desta avalanche. E o propósito e o pensamento de Deus é de bem. Ainda que muito controverso possa parecer. Então, mas está a morrer gente e o pensamento de Deus é de bem. Claro que o pensamento de Deus é de bem. O pensamento de Deus é de bem para aqueles que creem, para aqueles que lhe buscam, para aqueles que confiam nele. É de bem. E a vontade de Deus não é que nenhum pereça, mas
os nossos atos, as nossas atitudes, de uma forma geral, quais têm sido. Por isso eu dizia há pouco, os que aqui estamos, temos que dar graças a Deus porque estamos aqui. Deus não nos desamparou, tem-nos aqui na palma da mão. E provavelmente pensamos assim, mas eu nem sequer busco a Deus. Pois, Ele saberá qual é o propósito que tem ainda para ti e para mim. Que apesar de não merecermos, tu continuas aqui. Continuas a respirar. Continuas a viver. Provavelmente há um propósito. Há um propósito. Seguramente. Porque por trás da calamidade há uma mensagem. Pelo que o Senhor, verso 14, corta de Israel a cabeça e a cauda e a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores e os que por ele são dirigidos são devorados. Isto é muito preocupante. Isto é preocupante. Porque entendemos nós a mensagem para poder passar a verdadeira mensagem? A mensagem do arrependimento, a mensagem de que é necessário, é importante, é crucial, é urgente, é fundamental que as nossas vidas estejam em Cristo e possamos guardar as nossas vidas em Cristo todos os dias? É esta a mensagem? Ou temos outro tipo de mensagem para intermediar a coisa? É como se fosse carne intermediada. Nem é carne, nem é gordura. É uma intermediada. A mensagem de Jesus não é intermediada. Ou és uma nova criatura ou não és. Ou tens a Cristo ou não tens. Porque dependendo da informação, dependendo da mensagem que tu imitas, pode ser que sejas dado como um enganador. Sim, humanamente eu dou bons conselhos. Eu dei um bom conselho, humanamente. Mas a Bíblia não está a falar da questão humana. Porque o humanamente aqui não conta. Aqui conta é a vontade de Deus e a palavra de Deus e o Espírito de Deus. É isto que conta aqui. Então, temos que ter esta atenção porque diz que muitos serão devorados por mensagens erradas. A mensagem não pode ser outra. A pandemia está aí, os problemas estão aí, as situações estão aí. Ou aprendemos a mensagem de Deus em cada uma das situações, ou nós mesmos vamos ser devorados. Por quem? Por nós mesmos. Pelo nosso ego. Muitos têm sido devorados pelo seu próprio ego. Rejeitam a Cristo até ao último dos seus dias. E por isso, aqueles que levam a mensagem não podem ter outra mensagem. Não pode haver uma mensagem humanista. Tem que ser uma mensagem espiritual. Tem que ser uma mensagem espiritual. Porque Deus pode usar as circunstâncias e até mesmo os nossos inimigos para nos querer corrigir. Ele quer ensinar, Ele quer corrigir. E às vezes faz-o de uma maneira, eu iria dizer cruel, mas não é cruel, é amorosa, é ao contrário. Só que nós não gostamos do tipo de correção, nem da forma como Deus quer ensinar. Isaías capítulo 10, verso 5 diz: ai da Assíria, cetro da minha ira. Ele usou a Assíria como um cetro da sua ira para com o seu povo. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Não sabemos o que é que está aqui a passar no meio disto tudo. Sabemos que há um furor, sabemos que há uma ira, sabemos que aquilo que está à nossa volta não é normal. Não é normal. Todos os acontecimentos que estão a ocorrer à nossa volta. Há uma mensagem que Deus quer transmitir a ti e a mim no meio desta situação, desta devastação. Envio-a contra a nação, contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, que lhe dou ordens para que dele rouba a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Deus estava a usar um instrumento da sua ira, um outro povo, para fazer ver ao seu povo que os caminhos que andavam não estavam corretos. E muitas vezes
à nossa vida podem vir situações que nós achamos que são injustas, que nós achamos que não estão corretas, que nós achamos isto e nós achamos aquilo, e nós raciocinamos, e nós logo começamos a murmurar, a contender, e entramos em eclipse. Damos tilt às vezes. Porquê? Porque não estamos conectados. Não temos a aplicação no nosso coração que nos permite entender que tudo aquilo que ocorre na nossa vida e com a nossa vida tem uma mensagem de Deus para nós. Não é para o outro, é para nós. E em cada uma das situações nós podemos tirar ensinamento, aprendizagem. Por mais cruel, entre aspas, troca pela palavra amorosa. É difícil, não é? Por mais cruel, por mais injusta, entre aspas, porque Deus não é injusto. Por mais sofrível que possa parecer, há uma mensagem de Deus para ti nessa situação. Não revoltes o teu coração, não te ensoberbeças, não murmures. Aceita com mansidão. Aceita. Estás nas mãos de Deus, aceita. Ele não te vai matar, Ele não te vai extinguir. Ele vai dar-te uma nova esperança e vai ensinar-te, vai amadurecer-te, vai fazer-te um homem mais maduro, mais completo, uma mulher mais madura, mais completa, jovens mais maduros, mais completos, porque a presença de Deus está neles. O slogan "tudo vai passar", já passou. Glória a Deus. Ora, já é meio-dia, está na hora. Glória a Deus. Queria somente terminar com um exemplo bíblico. O exemplo de Josias. Assim diz o Senhor no livro de 2 de Crónicas, capítulo 34, 24. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem à ira como todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, que era Josias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu, enternece o teu coração com o Senhor, se eterno, e te humilhastes perante Deus, enternece o teu coração e humilha-te perante Deus. Não há problema nenhum nisso. Há só vantagem e vitória. E te humilhaste perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém? Então o Senhor tem uma mensagem para ti, o Senhor tem uma mensagem neste tempo para todos nós. Apenas temos que enternecer o nosso coração. Deixa-te de revoltas, deixa-te de situações de murmuração, de críticas. Enternece o teu coração para com o Senhor, humilha-te a seus pés e Ele vai escutar a tua voz também. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Pai, nesta manhã, é com gratidão de coração, Senhor, que quero dedicar-te este tempo, Senhor, a oportunidade Tu nos dás por estar aqui, Senhor, e poder escutar a Tua palavra, Senhor, e saber que, apesar de todas as coisas, sempre tens uma mensagem intrínseca, Senhor. Há uma mensagem no meio das aflições, no meio das catástrofes, no meio das calamidades, Senhor, no meio de tantas e tantas adversidades que temos como pessoas, como família, como ministério. Há uma mensagem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar, a entender essa mensagem, a viver baseados nessa mensagem, Senhor. Porque de Ti vêm as palavras que nos conduzem à vida, Senhor. Por isso, queremos rejeitar tudo aquilo que se intermete entre a Tua palavra em nós, entre a mensagem em nós, Senhor, mas queremos aprender de Ti. A cada dia que passa, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar à igreja
e que a igreja esteja desperta à tua voz. Para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.